gravação aqui agora. Quantas vezes eu já esqueci de iniciar essa gravação, gente? Porque se tiver... O ideal é estarmos juntos e tirarmos dúvidas juntos. Esse encontro ele é aberto para que as pessoas possam me interromper, tirar uma dúvida. É só levantar a mãozinha aí, que assim que eu terminar o tópico que eu estiver discorrendo, eu abro para quem pediu a palavra, para a gente trocar ideias, né? Perguntas, questões. E eu convido a todos que participem mesmo. Aconteceu um dia que eu não pude estar presente, que eu tive que resolver um outro problema e tal. Vai estar lá o encontro gravado no canal da Solos Cristos, para que o irmão não perca, né, a sequência dos estudos, porque realmente tem uma sequência aqui. Vocês receberam lá, no grupo do WhatsApp todos os temas desses nossos encontros. Então ali segue uma sequência bíblica da abordagem que a nossa confissão de fé faz. Então esses encontros, eles são muito assim, despretensiosos, abertos. É pra gente expor as nossas dúvidas, o nosso coração sem falsidade, sem reserva. Eu que tiver dar nome aos bois aqui, eu vou dar. Se tiver que descer a lenha em alguma denominação, eu vou descer. Se tiver que descer a lenha na IPB, eu desço também. E assim a gente vai caminhando. Qualquer dúvida que ficar pode ser tirada depois, não tem problema nenhum, me manda no WhatsApp, né? Se o irmão não quiser se expor na hora aqui, né? Pode me mandar também pergunta por áudio, sem problema algum. Se a pergunta for interessante, eu dou a resposta no grupo principal, mas não vou comentar que foi fulano Beltrano que perguntou. Mas se for uma pergunta bem que atenda, né, ao assunto daquele dia, eu coloco lá no grupo. E mais uma vez, participações abertas. Por favor, vamos caminhar junto aí, sem embaraço, sem tentar montar algo superficial, né? Mas de fé e de verdade a gente caminhar junto aqui. Eu sou o marido da Mirka, que tá aí com a gente, né? Junto na sala, tá lá comigo firme e forte na Solos Cristos. Pai de 4 filhos, o senhor já levou, a mais novinha. Ela já tá na glória, era a mais nova. Avô de 6 netos. 3 estão no ventre ainda. Inclusive, um par é gêmeos, né? Já tá para chegar aí ano que vem. A Helena, que é a menina do Rafa, tá para nascer agora em fevereiro. Sou mecânico de formação, engenheiro de software de formação também e pastor por vocação. Eu corri de todo jeito, mas não teve como não. Deus me laçou e me trouxe de volta e me colocou no cabresto. E meus pais já falecidos, né? Raimundo e Cecília. Muita saudade deles, mas já se foram. E hoje eu sou o último aí da cadeia alimentar dos Quirino Pinto. E oro a Deus todo dia para ele me levar para a glória, para sair desse mundo mal. Mas não é pensamento suicida não, viu, queridos? É só desejo de ir para a glória mesmo. Mas enquanto Cristo nos mantém aqui, o viver é Ele e o morrer é lucro, como o apóstolo diz. Vamos caminhar, feitas essas apresentações. Deixa eu ver, eu acho que pulou um, né? Tá meio travado. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Rapaz, o negócio tá agarrando, viu? Aí, ó. Pessoal, por que gastar 1 hora do meu tempo? Eu tô pregando o Evangelho de João na igreja, na parte da manhã. E a última pregação no capítulo 1, a semana passada foi o capítulo 2, a boda de Caná. E a anterior, Cristo faz uma pergunta que eu insisti nela para a igreja, né? Ele pergunta a Filipe e Natanael: o que buscais? Ou o que procurais, né? Então nós estamos aqui em, deixa eu ver aqui no grupo aqui, 8 pessoas, isso mesmo, 8 pessoas. Aí 8 online aqui, né? Porque tem gente aí que tá em dupla, né? E tá junto aí. Que procurais? Por que gastar 1 hora do seu sagradíssimo tempo, 8 às 9, para estar aqui reunido falando da palavra de Deus? A gente vê hoje, na nossa cultura, né, um apego muito forte ao físico, à estética da carne, a malhação, a maromba, né? E você passa aí nas avenidas, aí as academias cheias de gente, a pessoa fica ali
2, 3 horas treinando e, né, com aquela busca do estereótipo belo. Então a gente já vê que existe uma objetividade naquilo que é belo, né? Ninguém quer ser gordão, né? Eu era gordo, eu pesava 188 quilos, sou gordo ainda, mas menos, né? Então, graças a Deus, consegui perder muito peso por causa de uma bariátrica que eu fui submetido em 2008. Mas, objetivamente, há uma estética. Há uma estética que as pessoas buscam. E essas pessoas que estão satisfeitas com essa estética corpórea, por assim dizer, muitas vezes elas estão em frangalhos espiritualmente, emocionalmente. Não vale um caco. E eu insisto nisso, queridos. E eu vou continuar insistindo nos nossos encontros, né? Nós não somos mais alma do que corpo e nem mais corpo do que alma. O índice de suicídio, o índice de falta de perspectiva, de esperança, de respostas. As pessoas têm pavor de pensar em morte hoje. Porque verdadeiramente a morte, Paulo nos diz, é o último inimigo a ser vencido. E os seres humanos têm pavor dela, porque ela é o salário do pecado. E as pessoas hoje não querem falar de morte. É que se torna quase um crime. Eu escrevi isso na pastoral desse domingo que passou. É quase que um crime você levantar essa possibilidade. E as pessoas querendo remédios, fórmulas, alimentos que prolonguem as vidas delas, mas espiritualmente continuam vazias, sem respostas. Aí vem a morte, vem uma doença, vem um adultério, vem uma traição, uma fraude, passa por algum aperto. As pessoas não têm respostas, elas não sabem como lidar com as situações. Elas sabem lá fazer o leg press, fazer o supino, pegar peso, mas não sabem passar situações que demandam conhecimento espiritual. E essa classe aqui, ela se propõe a isso. Vocês que me ouvem. Essa classe aqui eu chamo a reflexão, né? Ela propõe a levantar as principais questões da vida, que a filosofia até tenta tratar, mas eles não têm resposta. Deus existe? É a questão primária, queridos. Deus existe? E olha que eu estou perguntando isso aqui, a maioria aqui, se eu não me engano, todos aqui que estão conosco, são irmãos na fé. Mas o autor aos Hebreus, um dos últimos documentos da Escritura, existe um versículo tão bizarro nesse documento, nessa carta. O versículo diz o seguinte: porque aquele que se achega a Deus deve crer que ele exista e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou premia, né, aqueles que o buscam. Pera lá. Passaram 1.600 anos de quando a escritura foi começada a ser escrita. Esse homem que escreveu a carta aos Hebreus, ele está ficando doido de falar que aqueles que buscam a Deus devem crer que ele exista? Mas não, irmãos. Ele está mostrando ali a nossa fraqueza, a nossa dificuldade. A nossa fraqueza vai ser a incredulidade. Vai ser a falta de fé. Um dos episódios mais... que eu acho assim, mais inspiradores, né, dessa franqueza de alma que eu sempre peço aos irmãos diante de Deus, é aquele homem que estava com o filho endemoniado, né? Jesus desce com os discípulos da transfiguração e os discípulos que haviam ficado não conseguiam expelir o demônio. O demônio jogava o menino na água, jogava o menino no fogo e tentava matar o menino. E aí o pai daquele menino chega assim, desesperado diante de Jesus, né? Senhor, seus discípulos não puderam fazer nada. Se o Senhor pode, faz alguma coisa. Aí geralmente a gente lê o texto ali, a resposta de Jesus, como uma pergunta. Só que não é uma pergunta que Jesus faz ali no original, é um desabafo, é uma exclamação. Jesus não fala assim, se podes, não é essa a entonação. Ele exclama, se podes. Tudo é possível ao que crê. Aí o homem, com toda a sinceridade de alma, ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, eu creio, mas tem misericórdia na minha incredulidade? Me ajuda na minha falta de fé? É essa a nossa situação, irmão. Vocês estão vendo? Todos aqui cultuam o Senhor, querem seguir uma vida consagrada a Cristo, reconhecem que Jesus
pagou pelos pecados e que agora nós estamos libertos do cativeiro, do ego, da vontade, que podemos obedecer, mesmo que em muita fraqueza ainda, errando, a gente pode caminhar diante de Deus com consciência tranquila pelo sangue de Cristo, mas às vezes a incredulidade vai vir no coração e a gente não pode negar isso não. E infelizmente a igreja moderna tem colocado fardos sobre os crentes. De um lado, colocam fardos de que o crente precisa ser uma perfeição na terra. Tomam literalmente, né, aquilo que Deus fala em Números, né? Sede santos porque eu sou santo. Números não, Levítico 19, ele começa assim. Sede santos porque eu sou santo. Deus não está mentindo ali não, ele exige perfeição. Só que ele coloca aquilo ali para Paulo, 1400 anos depois, falar assim: está escrito para eu ser santo, para eu saber que eu tenho que ser santo e ver que eu sou pecador. Ele fala, né? Não estaria escrito não cobice, eu não saberia que cobiçar é pecado. E advindo o mandamento, eu morri. É o que Paulo explica, o motivo da lei que Deus deu, né? Para matar o homem. E que os eleitos venham aos pés da cruz e confessem a Cristo e peçam socorro a Cristo. O único que é o santo. Deus existe, meu irmão. Olha só. Muitos podem bater no peito. Existe, eu tenho certeza disso. Mas se você tem essa certeza toda, por que a ansiedade está batendo aí todo dia? Por que a aflição vem, o medo? Por que às vezes até pecar dolosamente você ainda peca? Cai nas tentações? Olha, como diria um amigo meu, né? O chifre na cabeça de cavalo que você está arrumando. Você afirma com todos os pontos que Deus existe, que crê piamente nisso, mas continua pecando. Então isso mostra a nossa fragilidade de ser. Isso mostra que ainda nessa terra nós cremos. Mas vamos pôr a viola no saco, vamos baixar um pouco a bola e todo dia, pela manhã, pela tarde, pela noite, virar para Jesus e falar assim: ô Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O Senhor conhece meu coração e viu hoje o quanto eu pequei contra o Senhor, quanto medo que esteve envolto na minha vida, as dificuldades que eu passei. E outras questões, irmãos, de onde que nós viemos. Hoje aí com esse cientificismo, né, que está em voga aí, evolucionismo, Big Bang, os crentes estão tentando misturar um negócio com o outro. Nós vamos ter um encontro aqui, inspirado lá na palestra do Marcos Eber, eu já acompanhava ele há muitos anos aqui no YouTube, para mostrar que tem gente boa da ciência, homens que participaram de prêmios nobres de pesquisas que são utilizadas no mundo inteiro e que taxativamente dizem: evolução e Big Bang, isso é balela. É uma maneira de escravizar a academia para que o dinheiro corra. O dinheiro tem que correr. E quando aparecer uma mirabolância melhor acadêmica, eles vão substituir isso. Porque com a evolução da boa ciência, dos métodos, das pesquisas, essas descobertas de 150 anos atrás, elas vão caindo. E outras precisam vir. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Para onde que nós vamos, irmãos? Tá na tela aí, ó. O que acontece depois que morre? Os que gostam aí do Nietzsche, né? Vai falar, que morreu, acabou. O ser humano é só matéria, sinapses cerebrais e energia. Morreu, acabou, é aniquilacionismo, né? Existem até seitas aí que defendem isso. Testemunho de Jeová, se eu não me engano, defende o aniquilacionismo. Morreu, acabou, ponto final. Mas a Escritura não fala isso. A Escritura diz que há de haver um dia em que os mortos serão retornados à vida para o juízo final, tanto os justificados quanto os ímpios, e serão colocados diante do trono branco. Por que as coisas são como são, irmãos? Então, se Deus existe, ele é esse todo-poderoso, né? E que fez todas as coisas, e que é bom, que é maravilhoso, etc e tal, mas por que eu sofro tanto nessa vida? E cada um aqui que está com a gente? Eu podia fazer, né, igual esses pastores aí dos revelamentos, né? Eu profetizo que existe alguém aqui hoje com uma grande dificuldade na família. Ah, meu filho, que casa que não vai ter isso, né? Mas aí pergunta, por que as coisas são desse jeito? E as pessoas não sabem dar resposta. Aí vem com as filosofias, né? Rousseau, Kant. Ah, o homem é produto do meio.
O homem nasce bom, é o ambiente que destrói o caráter do homem. Essas coisas que são plenamente antibíblicas e desviam o foco da verdade. E que levam o pensamento humano, esse espírito que circunda a vida, né, a existência, para caminhos longes da Escritura, deixando o ser humano mais depressivo, mais escravo, mais submetido àquilo que é mentira. E finalmente, né, por que a Terra, meu querido que me ouve, por que a Terra tem que aguentar seu peso? Para que você existe? Você responda isso aí com você mesmo, né? Igual o salmista no Salmo 42, lá no solilóquio dele, né? Para que eu existo, Senhor? O pensamento de hoje vai defender que você existe é para ser feliz. Você não precisa de mais ninguém, você é autossuficiente e você tem que buscar a felicidade. O existencialismo ateu. E tem muito crente dentro de igreja que está abraçando esse tipo de pensamento. Se assim não fosse, não existiriam tantas seitas e com tantas pessoas lá dentro buscando isso. Então esse nosso grupo aqui é para a gente colocar as coisas no lugar e ver um evangelho bíblico. Um evangelho que foi defendido lá no início pelos reformadores e que sumiu ali a partir do século XX, né, com a adentrada do pensamento liberal. Aí veio o pentecostalismo, dando essa opção ao ser humano de interpretar a escritura como ele quer, o que ele sente é que importa, as experiências particulares é que mandam e não a escritura. A gente vai ver que houve uma ruptura e que a gente está no meio desse furdunço, queridos. Vamos prosseguir. Aí eu te pergunto, por que você crê no que crê? Para que você vai numa igreja evangélica? Você já se perguntou isso? Olha, o nome dessa classe é Razão da Esperança. Pedro, como eu coloquei lá no grupo hoje, né? Ele escreve a igreja e fala assim, para que vocês estejam prontos a dar razão da esperança que há em vós. De onde vêm as suas convicções? Se existe um Deus, por que ele deve me deixar entrar no seu céu? Essa é uma das perguntas, assim, cruciais ao cristianismo. Tá, pastor, eu acredito num Deus, eu acredito no céu e no inferno, eu acredito que eu sou pecador. Beleza. Então por que Deus tem que me deixar entrar no céu? Essa pergunta vai dizer muita coisa. E já complementa com a próxima pergunta. Se você morrer hoje, meu ouvinte, isso não é absurdo não, viu? Morreu ontem, eu fiquei sabendo aqui de um pastor, uma criança, o Leonardo, o Mirka, me mandou aqui. Uma criança de 8 anos teve um AVC ali no São Bernardo. Um menino de 8 anos tendo AVC, gente? Onde é que na história já se viu um negócio desse? Você que me ouve, se morrer hoje, o que vem após? Imediatamente após. Vamos continuar. Então são essas questões primordiais, queridos, que nós vamos levantar aqui nessa caminhada, tá? Muitos dos que estão aqui conosco, a Igreja Solos Christus, ela é uma congregação da Igreja Presbiteriana da Pampulha. Então, como que a Igreja Presbiteriana do Brasil, né, ela trabalha? As igrejas, que já são constituídas como igrejas, elas enviam pastores, presbíteros, famílias, para abrir novos campos e começar a semear a palavra nesses novos campos. Então a Pampulha, que é a chamada, entre aspas, sede, ela tem 5 congregações hoje. Cabral, em ordem aqui de mais velho para mais novo, né? Cabral, Padre Eustáquio, Vila Samarco, Timóteo e Solos Christus agora. Apesar que a Solos Christus estava em gestação desde 2019, mas veio Covid e tal, a gente teve que parar o plano. Então, existem pessoas no grupo, né, que estão participando lá, que elas querem se tornar membros oficialmente da igreja, ter os direitos, né, como a gente vê, votar e ser votado para cargos na igreja, presbiterato, diaconato, liderança das sociedades internas, ter os privilégios de membro. Elas querem se tornar parte. Olha que interessante, querido, vocês vão notar uma diferença, porque hoje as igrejas parecem que elas têm dono, né, um pastor que é dono da igreja, dos bens da igreja, do dinheiro, e o resto é o resto. A igreja presbiteriana não é assim, não. Para a gente poder comprar um imóvel ou um terreno, o membro da igreja precisa votar em assembleia e autorizar. É impressionante isso. Isso se chama o governo presbiteriano, né?
E quando não é um membro, essa aqui é a demanda mais específica, né? Compra de imóveis. O membro tem que votar. O membro também escolhe os seus presbíteros e diáconos como representantes na liderança da igreja. Assim como Paulo instruiu Timóteo, instruiu Tito. Paulo mandou constituir presbíteros nas igrejas que estavam nascendo para que eles pudessem organizar a caminhada daquela igreja. E criar laços. A gente quer ali criar laços com os irmãos que se chegaram. E a única condição que o conselho impõe é: você creu em Jesus Cristo como seu suficiente salvador? Crie. Então, participa da classe que a gente tem, razão da esperança. Se no final você disser sim, amém, eu concordo, você é muito bem-vindo. Nós não estamos caçando ninguém a laço. Muitas vezes a pessoa vem aqui, vai examinar o que nós defendemos, muita gente não crê nisso aí, não, e pronto. E especialmente, já adiantando alguma coisa aqui, né, aquele grande debate, né, do calvinismo com o arminianismo, aí fica aquela bagunça. Mas a gente quer evitar justamente isso, para colocar os pontos, os pingos nos is, né? E outros estão participando conosco aqui para conhecer a fé reformada. Talvez a gente já teve aqui nesse grupo, esse aqui é o quarto online. Eu já estou nessa classe de catecúmeno aqui, já deve ter uns 10 anos já. Eu acho que é mais... Não, é desde quando nós entramos na igreja, não foi, bem? Birka? Ela deve estar resolvendo alguma coisa lá. Acho que a gente entrou em... Não, eu tô aqui. É porque eu não tô conseguindo Ah, desabilitar. Sim, eu acho que um ano depois, né? Que a gente chegou na Pampulha, você já foi pro Catecúmenos Consensa. e tem quanto tempo isso? Ah, não sei, posso ver aqui no Não, hall, não não tem lembro problema, não. não. Era só 15 curiosidade anos. mesmo. Então existem pessoas que estão aqui conosco, queridos, só para conhecer, já passaram nessa sala aqui, católicos, romanos, já passaram ateus, adventistas. Eles queriam conhecer. Que fé que é essa aí? Nós estamos aqui para dar a razão da esperança. Por isso que é uma classe despretensiosa, tranquila e nos resolve, nos funciona nas duas vias. Para aqueles que querem verdadeiramente se achegar e naqueles que querem conhecer a fé e, quem sabe, né, vir a crer conforme a Escritura nos ordena. Vamos passar que tem coisa pra gente ver aqui. Nós sempre começamos com o objeto do Evangelho, Jesus Cristo. Qualquer igreja que você visitar, de qualquer denominação, se o centro do culto, se o centro da razão da existência daquela comunidade, daquela igreja, daquela congregação ali não for Cristo revelado nas Escrituras, foge. Foge que é laço. Não vai, não. E eu sempre gosto desse texto, né? Quando Cristo começa a revelar sua glória e os discípulos ficam maravilhados, né? Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Que homem de carne, sangue e osso poderia fazer um negócio desse, né? Havia algo ali em Jesus Cristo. E nós vamos ver que ele é o Deus que se tornou carne, queridos. E ele nos entregou o caminho para a gente poder responder todas aquelas questões que nós iniciamos aqui. Alguém pediu a palavra? Deixa eu ver aqui, porque faz um barulhinho aqui. Pois não, Mirka? Nossa, eu estava conferindo, tem 14 anos que você é professor dessa classe. Não, beleza, beleza. E com prazer demais. Vamos prosseguir. Queridos, até aqui alguma dúvida? Vamos prosseguir? Às vezes quando eu peço feedback aí, só para saber se vocês estão me ouvindo ainda, né? Pode cair aqui. E essa tal de escritura, eu falei aqui, né? O centro da igreja é Jesus Cristo revelado nas Santas Escrituras. E essa escritura aí? Por que confiar nisso aí? Nós vamos tratar mais profundamente, tá, sobre as escrituras. Mas aqui já é aquela pincelada do primeiro encontro, né? Olha, bonito, né? Ó, pastor aí tá falando de Jesus Cristo, bacana. Mas a IUD fala de Jesus Cristo, gente. E a IUD, ela é considerada seita por batistas, por presbiterianos. Não temos fraternidade com a Universal do Reino de Deus. Eles pregam um outro evangelho usando Jesus Cristo como um ídolo. Construíram intelectualmente ali um personagem e colocaram no pezinho dele assim uma plaquinha, Jesus Cristo. Por isso que é o Jesus revelado nas Escrituras. E por que confiar nessa Escritura? Quem lê para nós, queridos? Me ajudem aí, por favor. Se ter vergonha não, viu, gente? Abra o microfone aí e lê.
Você não percebe que eu poderia pedir a meu pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas, pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Meu querido ouvinte, em coro com esse texto, existem centenas de textos no Novo Testamento que confirmam a autenticidade da mensagem do Antigo Testamento. O Antigo Testamento anunciou Jesus Cristo. Hoje nós vivemos também, infelizmente, um momento da tal igreja neotestamentária. Não sei se os queridos já ouviram em algum lugar, né? Não, nós não acreditamos no Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento passou. A gente é do Novo Testamento, a gente tá na graça, não é na lei mais não. Isso é uma coisa tão demoníaca e tão diabólica que Satanás ele ri quando alguma liderança, quando alguma ovelha, algum membro solta um negócio desse. Porque estão colocando Jesus Cristo como mentiroso. Olha os destaques, né, de um simples texto. E assim, nós vamos caminhar aqui, vocês vão ver nos próximos encontros, que o Antigo Testamento, se ele não existir, o Novo Testamento cai. Não tem o que ser explicado. O Novo Testamento é a explicação do Antigo. Passarão céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Não cairá um iota da lei de Deus. Como que eu encaro um texto desse? Assim, eu não estou exigindo nem a fé, não, tá? Intelectualmente, você pega um texto, todos aqui eu creio que têm a capacidade de interpretação de texto, né? Não cairá nem um iota da lei de Deus. Aí a pessoa vira, acaba de ler um texto desse e fala assim, o Antigo Testamento passou. Parece os nossos tempos, né, de 1984, de George Orwell, né? Você fala um trem, mas é outra coisa que você está querendo dizer, e assim a gente vai criando confusão na palavra de Deus. Como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário para que agora aconteça? Jesus está falando aqui, não tinha Novo Testamento não, tá? O primeiro documento foi ser escrito aqui 15 anos depois da morte de Jesus. Cogita-se ali o Evangelho de Marcos ou Tiago. E de novo, em destaque azul, para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Vamos prosseguir. Lê para nós, Luísa, por favor. Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Assim, surreal o que se tem feito hoje, um evangelho que não tem mais arrependimento. Por quê? Porque não existe mais a lei de Moisés. O evangelho hoje ele virou um instrumento de êxtase. Eu poderia estar num bar me alcoolizando, eu poderia estar usando uma droga, eu poderia estar me entregando ao sexo ou a qualquer coisa. Ah, não. Eu vou na igreja para sentir um êxtase. Mas não existe arrependimento porque não tem lei de Moisés, tem um Cristo decapitado, um Cristo mutilado, e esse êxtase é muito ruim, né? É preferível você ir pra droga do que ir pra igreja, se você tá procurando um êxtase. Mas é o que essa geração de evangelho tem propagado. Um evangelho que desconsidera a mensagem de arrependimento para perdão de pecados. Se você pegar os profetas, sem exceção, todos eles convocaram o povo ao quê?
a retornar para Moisés e a arrepender dos seus pecados. Vocês já perceberam isso, os profetas que vocês leram? Começando dos grandes profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles indo para os menores, todos eles era, pessoal, vão tornar Moisés, ali está o padrão, nós somos povo eleito, nós fomos salvos do Egito, nem lei existia ainda e Deus já tinha nos salvado de lá. Agora Deus está nos mandando nos arrepender e voltar. E eles mostrando que, como Deus fala com Elias, né? Elias vai para a caverna um determinado episódio lá com medo de Jezabel, desesperado, né? Deus vira para Elias, Elias, o que você está arrumando aí nessa caverna, né? Ah, Senhor, só tem eu. Acabou Jerusalém. Aí. Aí Deus vira para Elias e fala assim, Elias, tem 7.000 ainda que não dobraram o joelho a Baal. Tinha 7.000 lá dentro de Jerusalém que haviam entendido a mensagem do arrependimento. E que a lei de Moisés é o padrão para a gente poder reconhecer o pecado, se arrepender e crer que fomos libertos. Não por mérito, não porque obedecemos à lei, mas porque reconhecemos que Deus nos libertou gratuitamente do cativeiro do Egito, do cativeiro do pecado. Essa é a mensagem que atravessa a Escritura e vai achar o cumprimento em Jesus Cristo, o verdadeiro sacrifício. Aonde vemos esse evangelho sendo pregado hoje, irmãos? Eu não vou chegar aqui e ser como Elias, não, tá? Falar assim, eu só tenho a solos Cristo. Longe disso. Mas tá difícil. Mas graças a Deus existem remanescentes na presbiteriana, na batista, na assembleia. Não tô caçando bandeira aqui, não. É o Jesus Cristo revelado pela palavra de Deus, pelas Escrituras, como ele mesmo anuncia. Vamos pro próximo. Vai lá, Luísa, lê para nós. Vou aproveitar que você embalou aí. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Esse episódio é muito conhecido, mas poucas pessoas percebem a mensagem que ele está passando. Jesus Cristo, eu costumo brincar, né? Eu gosto muito de física, de química. Eu costumo brincar que Jesus Cristo abriu um buraco de minhoca ali. Eu brinco até com o Zé, né, Zé? De falar assim, será que Jesus Cristo abriu um buraco de minhoca, né? Foi lá no Monte Sinai, aquela hora que Moisés tá ficando quase doido lá, o povo adorando um bezerro de ouro, Deus querendo matar o povo. Aí Moisés intercede pelo povo, vai pra brecha e pede para ver a glória de Deus. E Deus fala, Moisés, você tá pedindo coisa que você não sabe nem que você tá pedindo, mas vou deixar você ver só as minhas costas. Elias lá na caverna, quando Deus aparece para ele, eu costumo brincar, ô irmão, isso aqui né, é brincadeira, tá? Assim, brincadeira santa, né? Não é brincando com a palavra de Deus, não. Entendam isso, por favor. Mas com essas questões, né, da física, da relatividade, será que Jesus Cristo, ele tem poder para isso? Curvar o espaço-tempo e voltar lá em Moisés, em Elias e botar os dois juntos ali. E o que está nos dizendo isso? Que Elias e Moisés estão saudando e se curvando a Jesus ali. Jesus é o cumprimento do que Moisés, que é o representante da lei, e Elias, que é o representante dos profetas, anunciaram por todo o Antigo Testamento. Eles estão ali confirmando Jesus em glória. Jesus resplandecente, que a roupa nem o melhor lavandeiro podia deixar mais brilhante. A gente costuma perder esses insights, né? Quem está com Jesus e confirmando a autoridade de Jesus? Moisés e Elias. A lei e os profetas. O Antigo Testamento. Como que eu posso dizer que o Antigo Testamento não vale nada, gente? Como que eu posso dizer, por que eu preciso confiar na Escritura? Muitas vezes por um erro de interpretação, sem olhar o Novo Testamento, o que o Novo Testamento explica do Antigo. E é isso que nós vamos ver aqui. Vamos continuar. Lê para nós, Luísa. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés em que vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito.
Contudo, uma vez que não creram naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Gente, que sapatada isso aí, hein? Isso serve para nós hoje, viu? Hoje parece que houve uma inversão, mas uma inversão válida. Jesus Cristo vira para os fariseus, que criam em Moisés, mas não criam em Jesus, e fala que, não estou admirado não, vocês não podem crer. O profeta Isaías é um dos textos mais repetidos no Novo Testamento. O profeta Isaías, como boca de Deus, né, Deus fala para ele assim, profeta, darei olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, coração para não crerem e serem perdoados. É um dos textos mais pesados que tem. Jesus tá repetindo Isaías aqui, ó. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros aí. Não se importam com a honra do Deus único e verdadeiro. Aí ele vem e dá a chinelada. Porque quem tá acusando vocês não sou eu, não. É Moisés em quem vocês tanto creem. Porque eles amavam Moisés, né? Jesus chega ao ponto de falar com aqueles que ouviam, né, os seus discursos, falar assim, olha, estão vendo esses homens aí? Eles se assentam na cadeira de Moisés. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É o famoso, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Jesus fala isso desses fariseus. E ele fala, Moisés os está acusando, porque vocês não fazem o que vocês tanto amam. Amam entre aspas, né? Porque não amam. A gente faz o que a gente crê. Credenda et agenda, né? O que eu creio, eu faço. Então eles não criam. Não criam. E hoje? Hoje inverteu. Hoje as pessoas dizem que creem em Jesus, mas não creem em Moisés. E funciona do mesmo jeito, meu querido. Jesus falou que se você não crê em Moisés, não tem como crer nele, porque Moisés falou dele. Tá faltando um pedaço da história aí, ué. E é nessa toada que a gente vai vendo as coisas encaixando e chegando no lugar. A lei tem o seu lugar. A lei é como uma radiografia. Imagina que eu tenho que sair aqui depois do estudo, pego minha moto aqui, vou comprar alguma coisa aí, e um carro me atropela na moto. E eu quebre a perna, fratura exposta, que é a coisa nojenta ali, né? Eu vou ser levado para um hospital, vai bater ali uma radiografia, alguma coisa assim. A lei é a radiografia, a lei de Deus é a radiografia da alma. E lá no hospital, eu não vou pegar a radiografia da minha perna quebrada e ficar comemorando. Eu falo, doutor, então resolve aí, ué. Sara esse trem e põe no lugar, conserta, arruma aí. Eu não tenho como fazer isso. Mas o senhor tem, o senhor é o médico. E o evangelho é esse passo que a gente precisa dar. As pessoas estão pegando a lei de Moisés e achando que cumprem a lei, obedecem a Deus o suficiente, que Deus vai recebê-los na glória, sendo que Deus exige a perfeição, e não dão o passo seguinte, que é ir ao médico dos médicos e falar assim, ô, cura minha alma. A lei me mostrou o quanto eu estou doente. E só o Senhor, que é o médico de almas, pode curar esse problema. E isso é conversão. Esse é o entendimento do lugar da lei, do lugar de Jesus, o sacrifício expiatório, e Jesus Cristo é o Deus que derramou sangue pela igreja dele. E por fim, queridos, último slide. Todo final de slide eu sempre coloco assim, coerência e honestidade, mesmo que na dúvida. Pode haver dúvida, mas vão ser intelectualmente honesto, né? Essa questão da escritura de Jesus Cristo que a gente viu hoje, né? Jesus é o personagem principal desde que ele seja revelado pela Bíblia e de forma fiel a escritura ensinando o que ela quer dizer dela, não a boca de um maluco aí que a escritura fala X e fala, não, a escritura falou X, mas é Y. Isso não tem lugar na fé reformada. Eu tenho um amigo, ele é vivo, e ele já rodou religiões aí, igual eu, né? Ele já foi espírita, já foi shintoísta, já rodou as religiões, outras religiões orientais. Ele está navegando pela existência e procurando, né? Eu gosto demais dele. E às vezes a gente tem alguns embates. E ele virou para mim uma vez e falou assim, Ricardo, eu só creio nos evangelhos e só naquilo que Jesus falou. Falei, então tá, você só crê nos evangelhos? Falei, e só no que Jesus falou, o resto não. Falei, meu querido, você sabe que quem escreveu os evangelhos não foi Jesus, né?
foram 2 apóstolos, João e Mateus, e 2 discípulos, Lucas e Marcos. Então já começa a incoerência, né? Eles que registraram as tais palavras de Jesus, que você disse que crê nelas. Mas vieram da mesma pena os que não são palavra da boca de Cristo. A história faz parte. Isso não faz sentido. Eu queria levar ele à coerência e honestidade. Ele é um cara muito, muito sensato, muito lógico. A razão da esperança, ela passa. A razão, você vê Pedro falando, defender a razão da esperança que é em vós. Você vai levar a argumentação até um limite. Mas você não é o Espírito Santo. Mas você vai deixar a pessoa indesculpável no pecado dela. E se houver esperança, o Espírito Santo soberanamente abre o entendimento dela. Falei com ele. Então você tem que crer nos evangelhos. E não só naquilo que Jesus disse verbalmente, né? Nos evangelhos. Se você admitir para mim que eu sei que você é um cara coerente, que então tá, eu creio nos evangelhos, vamos pegar João. João escreveu um evangelho, João escreveu 3 cartas e João escreveu o Apocalipse. Então a mesma pena que escreveu o evangelho que você crê, escreveu 3 cartas e Apocalipse. Por que você não creria? Se a gente for a Marcos, Marcos foi amanuense de Pedro. Pedro escreveu 2 cartas. Pedro foi apóstolo do Senhor Jesus. Se você crê na pena de Marcos registrando o evangelho, por que você não crê na pena de Marcos registrando as cartas de Pedro? E Lucas, então? Lucas escreveu o evangelho e Atos dos Apóstolos, que eles costumam chamar até de o evangelho de Lucas II. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Na primeira pessoa, em muitas partes, ele registra nós, eu, etc e tal. E se você acredita em Lucas e na pena dele, você obrigatoriamente tem que crer em Paulo, porque Lucas dá testemunho de Paulo. Lucas viajou com Paulo, Lucas amparou Paulo na prisão. Lucas falou de Paulo e da autoridade que Paulo tinha junto com as antigas escrituras, que é o Antigo Testamento. E o próprio Pedro também fala dessa autoridade que Paulo tinha. Não faz sentido. Paulo escreveu 13 cartas. E nós ainda temos Tiago e Judas, que eram irmãos de Jesus Cristo. Andaram com Jesus. E eu ainda brinquei com ele, né? Vou deixar de lambuja para você. A carta aos Hebreus, que não sabe quem que escreveu, foi uma carta que deu certo problema. Vou deixar de lambuja aí dos 27 documentos do Novo Testamento. Deixa Hebreus para você duvidar, mas você não pode, lógica e intelectualmente, racionalmente, duvidar dos outros 26. Ou você crê, ou você não crê. E por fim, todo o Novo Testamento confirma, como a gente viu aqui, alguns textos dos muitos, que Moisés, os profetas e os escritos falavam de Jesus. O próprio Cristo registrou isso muitas vezes. Aí ele ficou assim e tal, não sei o que deu não, mas ele é indesculpável. Se ele vai acreditar, se não vai, não é problema meu, não é problema seu, meu querido, converter ninguém. Mas é problema seu anunciar o evangelho com fidelidade. Anunciar o evangelho de um Deus que se tornou homem, que passou todas as nossas agruras sem pecado, derramou sangue para fazer aquilo que nós não podíamos fazer. Justificar diante de Deus os nossos atos. É tão sério isso que Paulo registra na carta aos Gálatas, e eu costumo escandalizar a igreja com isso, viu? Vocês sabiam que a gente é salvo pela obediência da lei? Nossa, pastor, mas você acabou de falar que não é pela lei? Eu falei, não, é pela lei. Que 1/3 obedeceu. Mas por isso que Jesus morreu. A lei tem peso e validade. Ele cumpriu a lei. Aí eu costumo escandalizar mais ainda. Eu falo assim, vocês sabiam que Jesus Cristo tinha pecado? Põe fogo nesse pastor, porque isso é blasfêmia, e é mesmo. Só que eu tô falando aqui da maneira que Paulo coloca em Gálatas. Nós, os que cremos, somos o pecado de Jesus Cristo, para que ele seja a nossa justiça. Essa é a união da igreja com o Senhor Jesus. Nós passamos a ser o pecado dele, que ele nunca podia ter. Ele assume essa pecaminosidade para morrer e sofrer o inferno na cruz, para que nós recebêssemos gratuitamente nele a justiça dele. Esse é o evangelho, queridos. E é nisso aqui que a gente vai discorrer aí durante as próximas semanas.
Deus abençoe cada um. Alguém tem alguma dúvida? Ou fale agora, ou pode mandar uma mensagem daqui a pouco também, não tem problema não. Tranquilo? Ô, pastor, é Diga. só pedir o pessoal que quando entrar em dupla, para avisar, para eu poder colocar aqui na lista de chamada, Tá. tá bom? Tá. Eu só tenho uma lista de presença aqui, querido, só para organização nossa interna. Ela não vai dar ponto, expulsar ninguém da igreja por frequência, não tem isso não, tá? É só para controle mesmo aqui de saber quem está participando. Se não há ninguém que queira se manifestar, eu despeço dos queridos aqui e até semana que vem, se o nosso Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos, viu? Tchau. Amém. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa pastor. noite. Deus abençoe.